Olá, bem-vindo ao Superlógica Talks, em parceria com o Síndico Lab do meu amigo Márcio. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre planejamento orçamentário e, para isso, dois especialistas, né, Márcio? Do meu lado aqui está o Rogério Roboton, diretor de relacionamento da Roboton Administradora de Condomínios. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Rogério Roboton, a gente cansa de fazer assembleia juntos. Tem semana que eu vejo mais ele que minha mulher. E a gente faz 2, 3 assembleias, às vezes numa mesma semana. E é um cara sereno, um cara gentil, um cara técnico. E vai ajudar bastante a gente aqui hoje. E Com o certeza. Stefan, que está aqui ao meu lado. O Stefan é meu parceiro de Síndico Lab, né? O Stefan é a parte técnica do Síndico Lab. Stefan, bem-vindo. Obrigado. O Stefan, eu tenho uma história muito legal de vida com o Stefan. A gente tá juntos, né, nessa jornada há quase 15 anos já. Sim. O Stefan, quando eu tive a ideia maluca de abrir uma empresa de sindicatura profissional e fazer implantação de prédios novos, eu logo convidei o Stefan aceitou o desafio e juntos fizemos mais de 300 implantações de condomínios. Que legal. Sendo que das 300 o Stefan cuidou de 290 Por aí, e eu cuidei dos 10 mais fáceis. Agora a gente descobriu o segredo do teu sucesso, então, né, Márcio? E aí o Stefan é muito calejado, e o tema que nós vamos falar hoje, né, previsão orçamentária, eu acho que mais do que os dois que estão aqui, Poxa, não tem quem entenda mais que eles. especialistas. Então bem-vindo, Stefan. Obrigado, Bem-vindo, obrigado pelo Stefan. convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. Bom, primeira pergunta vai para o Rogério. Rogério, primeiro te explicar que isso aqui, né, esse nosso bate-papo, tem o grande objetivo, além de informar as pessoas, tem o grande objetivo de mostrar para todo mundo, para o mercado, que síndico profissional e administradora, mas síndico orgânico também, formam um grupo de trabalho, que não tem hierarquia, que não tem competição, que não tem disputa, que para o prédio funcionar bem, síndico e administradora devem se entrosar o máximo possível. A ideia é juntar as duas pontas, síndico e administradora, por isso que vocês estão aqui. E a primeira pergunta, o nosso tema hoje é sobre previsão orçamentária, é dizer que talvez esse seja o tema de maior dor para a administradora e também para o síndico. Porque uma vez por ano, via de regra, a gente precisa aumentar o condomínio. E é a hora que todo mundo xinga a gente, é a hora que talvez uma parte fala, vamos trocar essa administradora, é uma porcaria, está aumentando o nosso condomínio. E a gente precisa, com muito critério, olhar as contas do ano que passou, identificar as oportunidades de economia, identificar o que efetivamente vai aumentar, por exemplo, dissídio de funcionário, que não tem como fugir. E aí precisa fazer um exercício enorme para apresentar o melhor resultado, o melhor plano possível para o ano que vai começar. E aí a minha pergunta, direta e objetiva, qual é o papel da administradora nessa hora? Qual é o maior desafio para a administradora nesse momento de mostrar para os condôminos que aquela peça orçamentária é exatamente o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem? Como é que funciona para você no dia a dia esse tema? Perfeito. Bom, como a gente administra recursos de terceiros, né? Então, essa é uma das principais lições de casa que a administradora leva, porque você precisa tornar a gestão do síndico viável, né? E sem recurso você não consegue fazer gestão. Então, dentro da administradora, do papel da administradora, ela precisa fazer esse estudo, essa análise, para entender primeiro, né, quais são os maiores fatores que prejudicam a composição da previsão orçamentária. Então, como você citou, a questão do dissídio, né? Então, vocês devem saber, e isso também tem diversas matérias que você consegue apresentar esse dado, que para cada R$1 que você arrecada de cota condominial, normalmente 60 a 70 centavos são destinados diretamente para você pagar salários e encargos, sejam eles terceirizados ou orgânicos. E, obviamente, você vai poder atacar outras despesas, mas você precisa entender qual que é um ranking, né, das despesas do condomínio para você conseguir ser assertivo nessa geração de caixa, né? Então, a ideia é conhecer as despesas que o condomínio tem. E para você conhecer bem as despesas que o condomínio tem, você precisa ter um bom alinhamento com o síndico, você precisa ter um bom alinhamento com o zelador, exatamente para conhecer o que a gente chama de inventário operacional. Então, quantas máquinas tem de elevador, quantas bombas no condomínio tem, se ele tem uma escada pressurizada, se ele tem piscina, se ele tem muita área comum, exatamente para você compor a previsão orçamentária contemplando todos esses itens, porque senão você vai ter uma previsão orçamentária que ela vai ficar
muito aquém do que você precisa para tornar a gestão viável. Então, o papel do administrador é entender, então, no primeiro ponto, quais são as despesas daquele condomínio, para você poder fazer 2 ou 3 contações, no intuito de você encontrar preços de mercado. Outro ponto que a gente avalia bastante, Márcio, é que tipo de manutenção que o condomínio está escolhendo. Então, a gente conhece normalmente as 3, né? A primeira, eu nem acho que ela seja um tipo de manutenção, mas é o que a gente chama de manutenção corretiva, né? Mas, na verdade, você não está mantendo nada, você só está corrigindo algo que deu problema. O segundo item é uma manutenção preventiva, que é o que o mercado estabelece com maior frequência. E a que é menos usada, mas na minha visão ela é mais interessante, vamos assim dizer, é a manutenção preditiva, que você vai provisionar aquele recurso financeiro baseado na vida útil daquele equipamento. Então, os países asiáticos fazem muito isso, né? Antes de um cano estourar, eles trocam 2 ou 3 anos antes, exatamente para você não ter que viver esse problema da manutenção corretiva. Então, o segundo ponto é entender que tipo de manutenção que você vai ter no condomínio e, claro, aí precisa avaliar qual que é o perfil do condômino, o perfil do corpo diretivo, se há essa predisposição para você contratar esses tipos específicos de manutenção. O terceiro ponto é, a gente vive uma questão sempre de inadimplência, né? Então, para você tornar os dados mais viáveis possível, você precisa entender também o perfil de inadimplência do condomínio, porque senão você vai ter uma falta de caixa, essa falta de caixa vai levar possivelmente a uma troca de fornecedores com menor qualidade, e aí você acaba deixando o empreendimento desvalorizado e não valorizado. Então, eu acho que esses pontos, os 3 pontos, são os básicos para você conseguir realizar uma previsão orçamentária dentro das conformidades, né? E, claro, conhecer todos os contratos, entender os dissídios, os reajustes, ter uma parceria, um alinhamento mais próximo das empresas, para você tentar manter as cotas, né, sem uma grande variação, porque a gente sabe que o condomínio não tem a finalidade lucrativa, então ela precisa só ter dinheiro para honrar as despesas e tornar de novo a gestão viável. Rogério, só complementando essa pergunta, lá na tua empresa, esse momento é um momento tenso, é delicado, toda vez que tem uma assembleia para falar de previsão orçamentária, ou não? É uma coisa que já está no automático, os gerentes já conseguem lidar com isso com leveza? Porque eu percebo, do lado aqui dos síndicos, que a gente fica muito apreensivo, muito ansioso. Puxa vida, vou aumentar 5%, 8%. Tudo aumentou no mercado, na bomba de gasolina, mas infelizmente no condomínio as pessoas não têm um entendimento sobre isso. Perfeito. Então é um pênalti para você ou não? Ou é uma situação tranquila? Olha, ele se torna um pênalti quando o gerente não tem o preparo, né, antecipado. E o que a gente chama de preparo antecipado é reconhecer esses pontos que eu falei anteriormente, mas sentar com o síndico, conversar, entender qual que é o plano de ação do condomínio, para que ele, buscando essas informações, ele possa contemplar isso numa previsão orçamentária, né? Respeitando, claro, sempre o que está estabelecido em convenção, né? Então, quando que ela vira um pênalti? Quando o gerente não se prepara, quando o profissional não se prepara da forma correta para apresentar aquele dado numa assembleia. Agora, eu não tenho aqui o dado correto, mas a gente sabe que o índice de endividamento das famílias é muito alto, né? Acho que para cada 10 famílias, 7 estão endividadas. Uhum. Então a gente vem notando, e aí sim é uma percepção, mas não é uma constatação, de que as assembleias, quando você leva para uma previsão orçamentária um reajuste de 15%, ela fica com 1/3 disso aprovado, né? Então, do 15 vira 5, do 10 vira 3, exatamente por essa questão de frugalidade, e aí você precisa fazer uma força-tarefa ou investir um tempo depois nisso para você tentar segurar as contas dentro do previsto efetivo, porque você normalmente vai ter um déficit no futuro e aí o síndico junto da administradora precisam realmente se unir para fazer essa validação mês a mês com o propósito de criar um gatilho numa nova assembleia ou de buscar outras alternativas, que é uma substituição de fornecedor, de algum tipo de escopo, mas na média a gente consegue atuar bem neste assunto desde que a gente esteja devidamente preparado. Legal, bacana. E Stefan, assim, dado, né, uma baita de uma aula aqui agora, né, deu
para ter uma visão bem ampla aí do trabalho do planejamento orçamentário. Mas do lado do síndico, né? E você que tem aí, acho que uma carteira com vários empreendimentos sob a tua gestão, né? Responsabilidade como síndico, como é que você vê as dificuldades, como é que você supera e como é que você planeja esses trabalhos de previsão orçamentária? É importante, Marcelo, a gente já começar a fazer um trabalho prévio, meses antes, deixando muito transparente para os condôminos quais são os fornecedores que aumentaram ou que têm uma previsão de aumento logo em seguida, os aumentos de produtos de limpeza, produto de manutenção, uma série de coisas que a gente está vendo os preços aumentarem, né? Do começo da pandemia para cá, a gente já tem quase 30% de inflação. E a gente não pode esquecer que lá no começo da pandemia também, a gente chegou para quase todos os nossos fornecedores e falou, olha, você abaixa 30%, que senão a gente vai ter que cortar. E hoje em dia, com mais 30% de inflação, tem fornecedor trabalhando com 60% de déficit. Então, isso é muito importante que a gente deixe claro para os condôminos que, olha, os preços estão aumentando, aquela gordura que a gente tinha não tem mais. E daí você vai preparando o condômino, que a gente fala que não é um aumento, né? É uma adequação às contas do condomínio. Perfeito. Insumos, né? Água, Insumos, gás, água, né? Que afeta ali diretamente o condomínio, né? Quer dizer, Exatamente. descontrolado até, né? Dissídio coletivo. Pois é. Em meio à pandemia, os funcionários que merecem, né? Mas tiveram aumentos 8, 9, 10%. Como é que a gente repassa Pois é. isso? Né? Somando esses 3 anos, a gente chega a quase 40% de dissídio. Acima da inflação, e o condomínio tem que pagar. Né? O condomínio vai pagar e o condômino vai pagar isso. Mas você sabe, Stefan, eu tenho uma percepção que às vezes é uma questão do que alguns condôminos priorizam na sua vida. Sim. Porque é curioso, e você pode me responder, não sei se eu estou certo ou estou errado, mas às vezes o mesmo condômino que senta num bar e ele tem uma cerveja de R$10, que é uma boa cerveja, e uma cerveja artesanal que custa 28. E ele gosta da artesanal, ele toma artesanal e ele toma 3 garrafas. E ele gastou R$100 ali para tomar 3 cervejas. Ou ele senta num restaurante sábado à noite com a família, tem a garrafa de vinho de R$120, que é um bom vinho, e a garrafa de 250. E ele toma de 250, porque é o prazer da vida dele. E ele troca de carro, o carnê sai de 1.500 para 1.900, ele se aperta para gastar 400 a mais. Exatamente. E na hora de aumentar o condomínio, 7%, 8%, 13%, que talvez vai dar R$110, R$70, R$140, ele fica gritando uma hora numa assembleia, chama todo mundo de ladrão. Sim. E é um negócio que a gente não consegue entender o que ele prioriza na vida dele. Sim. Ele numa noite gasta R$100 a mais de cerveja, mas ele não quer aumentar o condomínio, que é o lugar que ele mora, em 70, 80 reais. É um paradoxo. É um paradoxo. É um paradoxo, é cultural, e eu acho que o nosso papel aqui, com jeitinho, com argumentos sólidos, a gente precisa quebrar isso. A gente precisa educar as pessoas no sentido de que o condomínio, o apartamento, é o maior bem que ele tem na vida. Né? Se for para gastar um pouquinho a mais, que gaste lá. Sim, e não é um gasto com condomínio. Não existe gasto com o condomínio. Ninguém paga para o condomínio. Ele repassa um valor para o condomínio para que o condomínio faça os seus pagamentos. Mas quando aumenta 10, 20, 30% do condomínio, na verdade está aumentando o custo dele de telhado, de limpeza, de segurança, porque é tudo isso que representa o custo do condomínio. Está ligado diretamente à vida da pessoa, mas eu acho que como a gente ainda tem muito dessa cultura das pessoas que vêm de casa, e a pessoa que vem de casa, num primeiro momento, ela acha que ela está pagando um segundo aluguel. Opa, eu saí da minha casa, mas continuo pagando aluguel aqui, porque tem que pagar todo mês. E, na verdade, quando a gente dilui o valor de uma manutenção de uma casa durante o ano, você vê que o custo é menor do condomínio, né? Mas as pessoas não têm ainda esse conhecimento. Mas pegando esse ponto até que o Márcio trouxe, né? Quer dizer, a percepção de valor na vida pessoal e na vida em comunidade. Rogério, você acha que o que aconteceu na pandemia, né, das pessoas estarem mais em casa, né, participando talvez um pouco mais ali, né, da vida em condomínio, você acha que isso ajudou na melhora da percepção do quanto é importante ter um bom previsão orçamentária, valorizar o que está sendo proposto pelo síndico, pela administradora? Eu acho que sim, porque como todos estavam
nas suas respectivas casas, né? E a gente está falando aqui de condomínio, então acho que todos os players do mercado foram testados, né? Em todos os sentidos. O síndico profissional ou o condômino, vamos falar, né? Então tiveram inúmeras solicitações de barulho, de desavença, então para a administradora também teve esse reflexo. Eu acho que foi um teste que todos saíram vitoriosos, porque você não tem uma pandemia a cada ano, a cada 10 anos, então realmente eu acho que quem saiu dessa situação saiu como um vencedor. E sim, quando a gente fala de previsão orçamentária, ela foi muito discutida neste cenário, porque primeiro, né, os prédios tiveram que agregar postos de limpeza, porque quase todas as unidades que não preparavam a comida em casa pediam por delivery. Então você teve que, às vezes, agregar um controlador de acesso ou algum tipo de colaborador para ele também fazer a gestão dos itens que recebia, das encomendas, Mercado Livre, enfim. Então você tinha uma série de necessidades nesse sentido. Então, vou te falar que o número também não é oficial, mas de cada 10 casos, 6 ou 7, ou seja, quase 70%, tiveram que atuar na previsão orçamentária para a conta fechar. Né? Alguns síndicos preferiram levar o tema para uma assembleia, né? Porque baixavam alguma coisa do fundo de reserva para realizar algum item de emergência, mas isso a gente teve muitas demandas mesmo de avaliar a previsão orçamentária, convocar uma assembleia, que consequentemente foi as assembleias eletrônicas, para a gente poder fazer esse redirecionamento, essa programação, e como o Márcio falou, para você conseguir atender as necessidades daquele público específico. Você acha também o comportamento... Sim, sem dúvida. A gente até teve casos, né? A gente atua bastante em empreendimento e implantação. No primeiro ano, segundo ano do prédio. E a gente se deparou com uma situação bastante complicada, porque ao mesmo tempo que tinha gente trabalhando em casa, tinha algumas pessoas que acabou de receber a chave e que queria fazer obra. E como é que você consegue atender esses dois públicos, né? Um que está fazendo barulho, não tem como não fazer. E até alguns a gente conseguiu fazer com que estabelecer um horário para reunião e um horário para barulho. Sim. Então, olha, de manhã, pedreiro quebra tudo que você tem que quebrar, porque é até o meio-dia. Depois do meio-dia, quem está trabalhando em casa vai fazer reunião. E uma série de coisas. Isso que o Rogério falou das encomendas, isso aumentou muito, mas eu vejo que mesmo com o fim da pandemia, é algo que ainda vai crescer. É uma questão de comportamento, né, Stefan? Mas até pegando esse ponto que você colocou, que vocês trabalham muito com implantação de condomínio, né? Deve ser desafiador você apresentar uma previsão orçamentária na instalação do condomínio, sendo que não tem um histórico, né? Sim. Como é que vocês trabalham com isso? Assim, com o tempo, a gente vai pegando umas facilidades aí, a gente vai aprendendo algumas coisas. Mas eu acho que, via de regra, nenhuma previsão orçamentária que é aprovada na Assembleia de Instalação, ela deva permanecer por mais de 3 meses, que é o período que a gente consegue segurar as contas, ainda não está com todos os contratos assinados, com todo mundo morando, então a gente ainda consegue manobrar um pouco, mas com 3 meses de implantado, ele precisa passar por uma nova previsão, até para alinhar a expectativa também do condomínio. Agora, Stefan, nós falamos aqui bastante de previsão orçamentária, a gente até chegou a falar um pouquinho aqui de prédios novos, mas eu vou focar nesse tema para os dois. Uma coisa é fazer a previsão orçamentária de um prédio já em operação, porque você olha as contas do exercício anterior, faz um exercício, né? Tentar renegociar contratos, aplicar os reajustes e buscar o menor aumento possível. Esse é o exercício. Ou a melhor previsão possível comparada ao ano anterior. Mas e os prédios novos? De implantação, que a gente não tem histórico, é um pontapé inicial, a gente tem aquela delicadeza de que a construtora muitas vezes tem estoque e ela quer o condomínio menor possível, mas ao mesmo tempo tem pessoas que vão receber chaves e querem o condomínio funcionando a pleno vapor, e aí a administradora, o síndico ficam no meio do caminho. Se faz um condomínio caro, todo mundo acha que a administradora que entrou, o síndico, é uma porcaria. Se o condomínio é muito barato, a operação não vai bem, fica sujo, fica sem segurança, e as pessoas reclamam também. Qual é o segredo, qual é talvez a receita de bolo para conseguir, numa implantação de condomínio, bolar uma previsão orçamentária factível?
que não seja nem muito cara, nem muito barata, mas que seja factível, que se sustente por alguns meses, como você disse, pelo menos 3, 4 meses. Tem algum segredo, alguma fórmula, ou vai testando? Ah, não. E testando em condomínio não dá mais, né? A gente não tem tempo para isso. Na primeira tentativa, se não deu certo, a gente tem só mais uma, não tem mais, né? Mas o que a gente tenta, e o que eu vejo grandes administradoras, grandes síndicos fazer, é acompanhar no detalhe essas primeiras contas, mas um pouquinho antes, pegar alguns condomínios da região para tomar como base. Então, condomínios com o mesmo tamanho, às vezes da mesma incorporadora, porque daí tem as mesmas áreas, né, parecido, e daí tentar trazer essa experiência de um condomínio parecido, com as mesmas características, na mesma região, que é importante também, e tenta colocar isso. Mas nem sempre dá certo. É importante também que tanto o síndico, quando é o caso de ele ser apresentado, quanto a administradora escolhida, antes da assembleia de instalação, vá até o condomínio para checar todas aquelas informações, né? A gente já aconteceu aí de eu entrar como síndico em um condomínio e descobrir que tem uma estação de tratamento de esgoto e que, por alguma falha, não foi contemplada. E é uma nota manutenção de esgoto. R$17 mil por mês. Num condomínio com uma arrecadação de 90, isso 20% acaba com... Né? Então, é importante conhecer os equipamentos, conhecer a região. Às vezes a região precisa de uma segurança maior. E daí, com isso, a gente consegue chegar bem próximo. Mas, de toda forma, quando dá 3 meses, a gente tem que rever. Alguma receita, Rogério? Que você usa? Eu acho que grande parte do que o Stefano comentou, acho que é bem isso, né? Se você não conhece o cliente, você não vai conseguir chegar no número, né? Então, a gente sempre visita o empreendimento, né? Então, é uma visita técnica, para você conhecer toda a parte operacional, número de máquinas, bombas, sistemas, estação de tratamento. Então, você coloca isso tudo no radar, né? Isso na questão in loco, quando você vai visitar o condomínio. A gente também faz uma leitura da própria convenção, porque ela também dá um monte de diretrizes ali em relação ao critério da previsão orçamentária, né? A gente nota alguns casos que há uma confusão, se vai ratear por fração ideal, se vai ratear por unidade. Se a loja participa, não participa. Se a loja participa, se não participa. Então, essa questão ela é muito delicada e se você começa errado, isso vai se desenrolar por muitos anos, né? Então, o ideal é que a gente procure identificar na convenção realmente essas melhores práticas e fazer a leitura pela convenção. Como o Stefano falou também, conhecer empreendimentos similares, né? Então, na administradora, a gente tem um benchmarking por perfil de cliente. Então, a gente avalia tentando comparar laranja com laranja, né? Quantidade de áreas comuns, construtora, se há uma regionalização, né, de preço, de prestação de serviço, e a gente, por um processo interno, a gente cota com 3 empresas todos esses sistemas, todas essas necessidades, para que você tenha um preço atualizado, para que você não fique prejudicando a previsão orçamentária, que já é uma previsão, com um preço que já está defasado, né? Então, a gente nota, por exemplo, que instalações em outubro, novembro, precisam contemplar já o dissídio da categoria que é em dezembro, porque senão em janeiro vai te faltar recurso. Muitas vezes a gente nem tem esse índice ainda. Perfeito, a gente tem que chutar ele. Então, você tem que trazer uma estimativa. Então, a questão das 3 contações, da visita do empreendimento e também entender com a construtora ou um comitê de moradores o que eles querem, né? Porque o condomínio é a tradução do que você quer. Então, se você quer 10 zeladores, perfeito. Se você quiser pagar por isso, a gente consegue incluir 10 zeladores. Então, o que o condomínio quer? Ele quer muita segurança, né? Às vezes a gente nota que a necessidade é segurança. Então, precisa direcionar a previsão orçamentária para esse assunto. Se é uma questão de limpeza, de operação, aí você precisa entender melhor as expectativas do seu cliente para você conseguir trabalhar melhor a previsão orçamentária. Posso contar 3 experiências boas, recentes, que eu acompanhei nos últimos tempos e que, na medida do possível, acho que vale a pena utilizar para prédios novos. Primeiro, no Rio de Janeiro, virou um hábito. As incorporadoras, junto com as administradoras, convidam os membros do patrimônio de afetação. Perfeito. Patrimônio de afetação, para quem não sabe, é um grupo escolhido ao longo da obra para acompanhar a saúde financeira da obra. Então, esse grupo acaba se aproximando da construtora, da incorporadora, e quando vai acontecer a assembleia de entrega do prédio, esse grupo é chamado semanas antes, na sede da administradora, junto com o síndico profissional que vai ser indicado
ali para cuidar do prédio no início, e eles participam da elaboração da peça orçamentária. E no dia da assembleia, a gente chama eles lá na frente e fala, olha, os vizinhos de vocês, uma salva de palmas para eles ajudaram a gente a chegar no número melhor para vocês. Isso foi feito a 4 mãos com a ajuda deles. Tira todo o peso do administrador e do síndico, e esse peso é dividido entre os pares deles. Porque a tendência é que eles acreditem nos pares e não na gente. Então essa foi uma experiência linda que eu tenho acompanhado. Bem legal. Acalma tudo. Sim. Puxa, foi o meu Dá mais vizinho credibilidade, que né? fez. No Oh, material total. apresentado. Uma segunda experiência que eu tenho visto bastante aqui em São Paulo é na hora da entrega do prédio, a administradora, por orientação da incorporadora, com a ajuda do síndico profissional, monta 2 ou 3 cenários. Perfeito. E coloca para o condômino, explica para o condômino escolher. E explica para o condômino, olha, tem o cenário mais vazio, o cenário standard, que é só o mínimo do mínimo necessário para funcionar bem, vai custar 400. Tem um cenário aqui completinho, falta uma outra coisa, custa 520. E tem o cenário full, cheio, custa 680. Fiquem à vontade para escolher o que vocês querem. Acredite, a tendência é que o mais caro seja o escolhido. Interessante. Se a gente apresentar o mais caro, é uma fortuna. Se eles escolherem, tá tudo bem. Perfeito. Então, essa é uma... Dá mais trabalho, né? Mas mostra um profissionalismo. É uma experiência, né? interessante. Legal. E uma terceira experiência que eu tenho achado legal também é a administradora, com o apoio da incorporadora e com a ajuda do síndico, preparar um cenário que ele vai crescendo ao longo do primeiro ano, por exemplo. Então a gente fala, olha, para os primeiros 3 meses vai ser 400, dos 4º mês até o 9º mês vai ser 520, e a partir de então vai para 700 com o cenário cheio. Vocês entenderam, gente? Aí alguém levanta a mão e fala assim, mas no meio do caminho, se a gente quiser rediscutir, fiquem à vontade. Pode rediscutir a qualquer momento. Mas aqui a gente já tem um plano pronto para os primeiros 12 meses. Que legal. Parece que é um negócio que cai bem. O morador fala, puxa, que legal, eles se planejaram de verdade. Então essas 3 experiências, que você tira o foco do número e você deixa o foco no processo, no procedimento. Perfeito. Que é combinar a regra, é combinar com os russos, né? Sim. Você combinou com eles a regra do jogo, eles não podem reclamar. Sim. Eu Perfeito. sei que tudo isso, às vezes não dá para fazer, mas se tiver a oportunidade de fazer, para mim é a receita do bolo. Mas mostra, né, Márcio, é que nesse caso da implantação tem o envolvimento ali da incorporadora, né? De qualquer forma, mostra a evolução do mercado, né? O trabalho da administradora junto com o síndico, junto com a incorporadora, e isso melhora a qualidade de vida de quem vai morar lá e a operação, né? Mas olha, só para te finalizar, até as incorporadoras, elas estão aderindo a esse modelo que você traz 2 ou 3 propostas de previsão orçamentária. Legal. Mesmo ela tendo estoque, porque ela também não quer ter problema com o condômino mais. Né? Então ela joga esse jogo bem, ela aceita essa questão. Legal. Ela até Isso. prefere pagar um pouco mais caro, mas não ter problema com o Pouquinho condômino, falando mais, que ela está Sim. privando eles de alguma coisa. Até porque se ela tem estoque, né? Se o patrimônio na largada dela começa a depreciar, ela perde valor Ela não na vende, venda, né? não vende. Agora, o que vocês veem de mais problemas, né, ou erros no trabalho dessa previsão orçamentária que vocês podem compartilhar com a gente? Um dos erros é quando ela é mal feita, né? Então você já largou com ela errada e aí ela não vai se tornar viável. Mas por que Então, mal feita? Porque às vezes você tem eu acho que é uma questão aí de técnica, né? De preparo, de conhecimento do mercado. Eu acho que o ponto que eu mais noto que ela não consegue, vamos dizer assim, acompanhar a realidade é como o Stefano falou, quando os gestores responsáveis eles não fazem esse crivo com a previsão orçamentária. Então passa o mês, se o síndico profissional, condômino, não senta com o conselho, com o administrador e fala, olha, aqui a gente teve um cano estourado, tivemos que fazer uma troca da bomba da piscina, isso aqui já não estava no orçamento, então aqui a gente já teve um déficit de R$6.000, se a arrecadação é 100, você já perdeu 6% ali naquele primeiro mês. Então eu noto essa questão de você ficar se policiando, né, e avaliando a questão da previsão orçamentária, normalmente é o que gera mais estresse numa Assembleia Geral Ordinária para você depois aprovar os extras. Né? Então, feito bem essa lição de casa, o síndico consegue de forma antecipada falar, olha, em outubro vai faltar recurso. Então, eu já preciso de forma antecipada conversar com o conselho,
preparar uma assembleia com a administradora, mas eu acho que isso é uma questão cultural também, né? Porque é um orçamento de casa. Então, se você acompanha os seus números, as suas despesas, você vai entender que você precisa se esforçar mais ou você precisa economizar mais, né? Então, acho que isso é uma das características que o mercado ainda segue. Não há um comprometimento nessa avaliação do previsto e efetivo. Tá? Gente, olha que curioso, Stefan, Rogério. A gente está falando aqui de previsão orçamentária e a gente falou pouco de número. A gente está falando aqui muito de comportamento, conceito, porque no fundo, o número é o que menos importa no final das contas. O que importa é que as pessoas paguem conscientes, felizes, né, na medida do possível, e cientes de que aquilo lá é o que precisa para conservar o patrimônio. Mas percebam que a gente não está falando de número, não. Não, né? Exatamente. Eu até ia comentar um caso aqui, você vai se lembrar, Márcio. Foi síndico de um prédio de alto padrão, e altíssimo padrão, né? A taxa condominial por unidade era R$16 mil. Uau! R$16 mil a cota alimentar. Cota mensal. Cheguei lá, fiz um estudo da previsão orçamentária, onde eu errei feio, porque eu peguei a previsão orçamentária, falei, bom, tem alguns serviços aqui que são completamente supérfluos. Completamente. Não faz sentido ter esse gasto aqui. E cheguei feliz da vida na Assembleia, falando, gente, vamos reduzir o condomínio de 16 para 11 mil. Todo mundo fechou a cara. Depois de alguns segundos, um condômino levantou a mão e falou, quem disse que a gente quer que diminua tirando serviço? Eu lembro, Stefan, eu lembro. Eu fiquei sem fazer. Você ia tirar a moça que pegava as compras. E tinha também um vigilante que ele ficava na porta do térreo para abrir a porta para quem saía ou entrava. Só que todo mundo entrava pelo subsolo, pela garagem, não tinha ninguém. Muitas vezes era um funcionário, uma visita, mas muitas vezes o vigilante ficava uma semana sem abrir porta para ninguém. Eu lembro, e eles falaram, não, a gente faz questão e tem que ser armado. Poxa, eu lembro, Stefan, você tinha uma concierge que era uma moça assim, para gerar conforto, para gerar uma série de comodidade, que no fundo, na prática, ela tirava as compras do carro e ajudava a levar para o elevador. E era uma nota. E o Stefan levou essa sugestão de mas talvez a falha aí, né, Márcio? Não foi a proposta de redução. Exatamente. Conhecer a expectativa do cliente. A comunidade. É saber o que ele quer. Tem um outro caso, só para finalizar aqui, tem um outro caso de um outro extremo. Um síndico que a gente conhece, síndico morador, no dia da assembleia de instalação, proprietários não quiseram aprovar a previsão cheia. Falaram, olha, tira 10%, 20% aí, é isso que a gente vai aprovar, o síndico que se vira. E daí o síndico, com muita boa vontade, falou assim, então eu vou tirar a pessoa da limpeza, porque é só tirar o lixo mesmo, isso daí eu faço. E ele acabou caindo, porque os moradores falaram que o prédio estava sujo. Olha só, pois é. Ele ficou um ano tirando o lixo do prédio. Pessoalmente? Pessoalmente. Meu Deus. E o pessoal falou, olha, esse prédio está muito sujo, a gente vai tirar você como síndico, porque você não sabe fazer, e colocar um síndico profissional, que cobrava mais do que a isenção dele, e ainda colocou a pessoa de limpeza. É que mudou o interlocutor, né? E não só mudou o interlocutor, mas veio a necessidade. Às vezes, isso é uma coisa que eu já aprendi. Eu, gente, errei muito, né? Erro muito na gestão de condomínios, porque é um negócio dinâmico, né? Você nunca sabe tudo. E eu, às vezes, quis ser o cara precavido, o sabichão, que entende tudo. E eu não percebi que o morador tinha que sentir a necessidade. Ele tinha que perceber que aquela mão de obra, que aquele serviço, que aquele produto era estritamente necessário para a vida dele ficar em paz ali, em ordem. E aí, depois de um tempo, ele percebeu, mas para mim já era tarde. Porque eu quis ser o sabichão. E às vezes não é assim. Às vezes tem que deixar ele sofrer, ele ter a dor, para falar, não, realmente precisa. Ou, né, Márcio, assim, acho que até uma dica para o síndico profissional, principalmente, né, que não está ali talvez no dia a dia como morador, poder estar conversando e entendendo melhor quem está ali trabalhando, que pode dar dicas, né, para uma economia, para uma mudança, né, de um contrato, para ajustar o orçamento, né? Quer dizer, eu lembro muito de uma frase de um amigo meu que é engenheiro, e o cara é fascinado por manutenção preditiva. Só que para você explicar isso para as pessoas é duro, né? É duro. E aí ele usa muito uma expressão, ele fala assim, quer saber?
parece que eu estou jogando pérola aos porcos. É uma expressão antiga. Bíblica até. Bíblica até. Porque ele fala, eu estou falando aqui, ninguém me entende, todo mundo acha que eu sou um lunático. Vamos fazer a manutençãozinha preventiva e segue o barco. Uhum. Ninguém Mas é conhece a cultural, norma, é cultura, né? Aí é uma questão É. de cultura, né? Bom, gente, tem um outro assunto aí para os dois. A gente sabe que condomínio é diferente de cidade para cidade, de estado para estado, às vezes de bairro para bairro. Ou agora, com esse plano diretor novo aqui em São Paulo, por exemplo, que você tem condomínios mistos, tem o tal do NR, que são as unidades não residenciais, tem fachada ativa, enfim, cada prédio tem uma particularidade. E eu queria entender de vocês, se vocês já passaram, já atenderam algum condomínio muito diferente, em que vocês precisaram fazer uma previsão orçamentária totalmente fora do feijão com arroz. Vou dar um exemplo, eu estava em Porto Alegre esses dias e eu fui fazer a entrega de um empreendimento, um complexo para idosos. Senior Living. Mais ou menos isso. E, gente, condomínio nas alturas. E eu fui ver a previsão orçamentária, fui tentar entender. Tinha um andar de área comum do prédio, acho que era o 6º ou 7º andar, que era uma área comum, que era para atendimento ali emergencial. Enfermeiro. E aí tinha enfermeiro contratado pela área comum, contratado na previsão orçamentária. E aí eu fui entender o valor agregado, né, naquilo lá, e que era a proposta do empreendimento, o conceito do empreendimento. E na hora que o incorporador apresentou aquilo, um proprietário levantou a mão e falou assim, mas precisa ter essa área equipada? E o incorporador falou, precisa. Está na convenção de condomínio de vocês. Vocês compraram por isso. Vocês aderiram a um conceito de moradia. Não foi comprado um metro quadrado. Não é o metro quadrado, é o conceito. conceito. Então eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram alguma experiência noutra cidade ou algo muito particular que vale a pena aqui compartilhar com os nossos ouvintes. Acho que tem um caso que é interessante, exatamente pegando bem esse ponto que você colocou, né? A ecleticidade do público. Uhum. Né? Então, era o mesmo empreendimento que ele tinha, era um padrão misto. Então, ele tinha unidades autônomas de 250 a 300 metros quadrados. Então, vamos falar que é uma unidade de alto padrão. Ao mesmo tempo, você tinha 60 unidades estúdios de 25, 30 metros. E você tinha um complexo médico no condomínio. Então, como é que você torna também, né, viável uma Assembleia Geral de Instalação, contemplando toda essa diversidade de público, onde a pessoa que investiu num patrimônio de 250 metros quadrados a 300, ele tem uma mentalidade, né? E tem uma vida financeira por trás. Quem comprou o estúdio tem outra, né? Tem outras necessidades e outra relação com a renda. E no padrão comercial, eles estão lá para ganhar dinheiro. Então, a gente teve essa dificuldade exatamente de explanar para cada público em específico o conceito do empreendimento, por que eles compraram ali e a necessidade de ter aquele tipo de rateio. Então, assim, foi uma diferença gigantesca em relação aos outros condomínios tradicionais, porque a gente teve essa dificuldade de se comunicar com esses públicos bem diferentes. Rogério, Então, quem está nos assistindo aqui, prepare-se para isso. Tem muito projeto. Sim. Porque os projetos novos aí de norte a sul do país contemplam empreendimentos mistos, Sim, tamanhos de apartamentos completamente diferentes, sim. junção de fachada ativa, com mall de lojas, com cinema, com restaurante, toda sorte de serviço que vocês possam imaginar, Sim. lavanderia coletiva, mercado, cinema, mall de lojas, entradas independentes, 2, 3 portarias. uma área né? que pode usar academia, outra que não pode, uma área que pode fazer locação Airbnb, outra que não pode. Quem agora trabalha com condomínio precisa se preparar para isso, porque é uma miscelânea, gente, é uma Perfeito. mistureba. perfeito. Verdade. E tem aparecido cada vez mais coisas diferentes, né? No início, a gente tinha lá um prédio comercial que tinha um heliponto e que daí dava um pouquinho de dor de cabeça. A gente já teve prédio aqui em São Paulo, comercial, que o lixo ele era recolhido das torres através de um sistema a vácuo. Olha. Então a pessoa abria lá, colocava o lixo. Bom, mas eu morei, por exemplo, num prédio, que eu era síndico também, que tinha um cinema de verdade. Não era uma salinha lá de home theater. Não, tinha um cinema. E logo depois, quando eu já saí de lá, não era mais síndico, não morava mais lá, a incorporadora entregou uma segunda fase com um boliche. E olha que curioso, a gente ficou com o boliche fechado há meses, porque não tinha quem operasse. Pois. Falava, olha, mas quem vai dar manutenção, quem vai ensinar como é que usa?
Quem que vai colocar as regras aqui? Fatalmente, não estavam preparados para isso. Né? Com a pandemia, eu acho que as pessoas ganharam gosto de trabalhar perto de casa também, ou trabalhar em casa. Então, eu vejo que nesses condomínios mistos, onde tem um consultório, onde tem uma sala comercial e tem do lado uma torre residencial, eu vejo cada vez mais pessoas que compram nos dois para morar no mesmo, não tirar o carro de casa, não sair de casa. Perfeito. E é um desafio, né? É um desafio, porque são necessidades completamente diferentes, né? A previsão orçamentária de um contempla uma coisa, de outro contempla outra. Às vezes pode até ser facilitado caso a incorporação tenha depois 2 empreendimentos no único, né? Então, você acaba tendo 2 CNPJs, aí você até consegue fazer 2 planos orçamentários, né? Mas às vezes não, né? E, enfim, aí tem um desafio. Rogério, agora, você que atua, né? Tem uma carteira bem relevante, né? Uma tradição no mercado de São Paulo e tem atendido, né? Tanto os condomínios com síndicos profissionais quanto síndicos também moradores, né? Como que você enxerga o papel da administradora para assessorar o síndico no planejamento orçamentário? Bom, a gente procura sempre, como você falou, né? A gente procura sempre dar as diretrizes para o síndico, né? No intuito de você abrir algumas portas para que ele avalie a necessidade daquele item. Então, quando a gente estava falando, poxa, a questão de limpeza, às vezes o síndico ele vai fazer uma vista grossa por um certo preciosismo que ele tem. O síndico condômino, ele tem uma outra formação, então às vezes é um médico, um professor, e ele não é um especialista daquele assunto. Então você precisa também trabalhar essa comunicação para ele, para falar, olha, você tem um padrão, você tem tantas unidades morando, a limpeza é um indicador de qualidade e morabilidade, você não gosta de morar num lugar que esteja sujo. Então, na verdade, a gente procura dar as diretrizes para o síndico, diretrizes essas legais que são estabelecidas na convenção do condomínio, na especificação, e sinalizar para ele, através das reuniões, vamos dizer assim, uma interação mais frequente, dessa necessidade dele ter o recurso. Por quê? Porque a gente sabe que não dá para você fazer uma matemática muito fechadinha. Eu vou arrecadar R$1, eu tenho uma despesa de R$1. Porque as coisas acontecem. Então, o condomínio a gente sabe que ele não tem que lucrar, a ideia você não é criar um superávit, mas ele precisa provisionar alguns recursos, seja o fundo de reserva ou até um outro tipo de provisionamento, para que você, de novo, possa atender a essas necessidades que elas surgem e você não prejudicar, como o Márcio falou, a questão da valorização patrimonial. Né? Então, a ideia é trazer para o síndico casos de insucesso. Olha, se a gente não conseguir aprovar 20% na Assembleia, no mês de agosto, a gente não vai ter recurso. O que você quer fazer? Você vai criar já um gatilho? Vamos deixar um comunicado pronto já para que o condômino tenha essa informação? Ou você vai trabalhar com ele de forma mais, vamos dizer assim, minuciosa, fazendo esse alinhamento com ele mensal. Fala, olha, a gente precisa combinar de todo mês a gente sentar e conversar sobre a previsão orçamentária. Então eu noto que a administradora, e aí tem até uma questão que foge um pouco do nosso controle, é que às vezes, principalmente o síndico condômino, né, ele tem a expectativa que a administradora vai fazer o papel do conselho fiscal. Então que a gente vai fiscalizar o síndico nas despesas dele para falar, você não pode fazer, isso aqui você gastou demais. O nosso papel é de sugerir, né, vamos dizer assim, as melhores práticas para que ele mantenha o exercício dele no ano, de novo, inteiro realizado. Então, a gente também busca abordar o conselho para esse tema, porque a gente está distante do condomínio, né? E o conselho está lá, mais próximo do síndico, ele também está mais próximo do empreendimento, então ele sabe quantas vezes o elevador está quebrando, ele sabe que a piscina aquecida não está sendo aquecida, né? Porque estão economizando lá, mas o morador quer usar. Então, entendendo realmente a expectativa, o comportamento do cliente, a gente consegue se reprogramar para falar, olha, não dá para ter só uma reunião com o Márcio lá. O Márcio, ele gosta de gastar. Então, a gente vai ter que fazer, como diz o ditado popular, vamos ter que cercar mais o frango. Né? A gente vai ter que dar mais atenção a isso. Vamos evidenciar casos ali de condomínios que tiveram algum tipo de problema para ver se ele entende o recado. Entendeu? Então, a gente procura assessorar baseado no que está contemplado na convenção, né? Quando a gente fala de itens obrigatórios, mas eu acho que aí o trâmite ele é simples, ele é uma atuação
muito parecido com o que a gente tem em casa, né? Que de fato é olhar o número e ver se realmente a gente está conseguindo realizar aquela despesa dentro das conformidades que a gente tem de recebimento. Bacana, bacana. E acho que vale até destacar, né, Rogério, assim, que hoje dentro da nossa plataforma, né, tem um recurso num dos nossos produtos em que, por exemplo, não dá para a administradora estar ali acompanhando no dia a dia, né, e também fazer o papel da fiscalização, que não é o papel dela, né, nesse caso, enfim, que às vezes, mas não é muito compreendido. Que é onde você pode comparar, né, o que foi orçado, né, e o que foi gasto. Perfeito, né? Então, assim, quem está interessado vai lá e vai acompanhar e pode, eventualmente, cobrar do próprio síndico. Né? Perfeito. Agora, Stefan, você que também atua com vários empreendimentos, né, e, portanto, é cliente de várias administradoras, né, como é que você avalia, né, o papel da administradora para te ajudar e como é que você vê aí as ofertas no mercado, né, enfim, nos perfis que você atende de condomínio? Logo no começo a gente tem que fazer uma pequena correção. A administradora não me ajuda. A administradora trabalha junto comigo. Ótimo. Eu Perfeito. preciso que o gerente da administradora, porque muitas vezes a gente fala, a administradora tal é ruim, a administradora tal é boa. E, na verdade, é muito mais do atendimento que a gente está reclamando, está falando, né? Então, o síndico ele tem que procurar um gerente que atenda ele, que entenda a forma de pensar e que tenha uma identidade para que eles consigam se falar o tempo todo. Né? Então, deu um BO num condomínio no final de semana, a administradora, o gerente da administradora, se ele está em sintonia com o síndico, ele já sabe que vai bater um boleto lá para pagar e vai pagar no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele vai saber quais são os contratos que o síndico celebrou e não tem, olha, esse daqui eu não sei o que é. Não, olha, tá tudo combinado, tá entrelaçado. Né? E se a gente não entender que o síndico é o parceiro, é a dupla do gerente da administradora, vai entrar em rota de conflito. Vai ter briga. E provavelmente os dois vão perder. Eu vou falar um pouquinho do que a gente tenta fazer no Síndico Lab. O Síndico Lab, eu sempre falo aqui que é um laboratório de ideias, é uma usina de novas ideias. E um dos quadros que a gente criou lá é como eu resolvi. A gente quer ouvir do síndico um problema ou uma solução ou um case e como ele resolveu. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o Stefan e com o Rogério. Vocês já tiveram algum caso que vocês pegaram a previsão orçamentária e mudaram ela completamente, conceitualmente, numericamente, e deu um baita resultado, e que vocês possam talvez compartilhar essa experiência e falar como vocês resolveram? Veio uma bola quadrada, vocês arredondaram, ou aumentaram ou diminuíram o condomínio, não sei, mas assim, todo mundo amou, todo mundo adorou, todo mundo aplaudiu. Tem algum caso que você se lembra? Bom, eu tenho um, até porque acho que eu fiquei uns 5 anos dormindo mal, porque foi um cliente muito insalubre para a gente, mas no final a gente saiu bem sucedido. Claro que eu não vou dar nomes, mas quando a gente pegou o condomínio, tinha uma série de situações que eram inusitadas. Por exemplo, o zelador já tinha sido desligado do condomínio, mas morava na casa da zeladoria, né? Então você tinha já um zelador que já tinha sido desligado, mas ele estava no condomínio ainda. A gente tinha 225 mil em ação trabalhista, que o modelo, né, pelo Contapool que a gente chama, já tinha dinheiro penhorado, tinha algo em torno de 35 mil contas em atraso. Então o condomínio estava basicamente abandonado no tempo, né? E pior, né, a gente estava falando de administradora, de parceria entre gerente e síndico. Nós descobrimos que a antiga administradora, que era uma administradora pequena, enfim, ela recebia a cota condominial, né, dos pagamentos, mas ela não dava baixa em todas as unidades. Então, existia mês a mês um crescimento dessa inadimplência e o condomínio, quando você ia visitar o condomínio, ele estava cada vez pior, né? Então, a gente não teve como fazer diferente. Então, um dos itens que a gente fez, que foi quase um ato de loucura, mas a gente teve que fazer, a gente entrou em contato com todos os condôminos, pedindo para eles os comprovantes de pagamento, porque a gente fez uma auditoria na inadimplência. Então, na verdade, ele tinha lá no balancete da antiga administradora 120 mil de inadimplência, a gente abaixou para 70. Então, eu lembro até um professor... Só com os comprovantes. Só com os comprovantes. Olha. Era a evidência que a gente tinha, né? Então, eu lembro que tinha até um professor de uma faculdade, que não vem ao caso mencionar, mas ele tinha todos os comprovantes dos últimos 3 anos de pagamento. E ele tinha lá quitado todas as obrigações dele. Então, a gente teve que fazer uma nova previsão orçamentária. E aí, qual que foi o diferencial, Márcio?
que eu acho que é importante. Não adianta só você constatar, você descobrir, né? Como é que você convence as pessoas numa assembleia de que de fato aquilo aconteceu e que você vai precisar arrecadar um valor que talvez eles não tenham provisionado para resolver um problema da casa deles. Então, nós nos preparamos muito bem para essa assembleia. Acho que o PowerPoint ali tinha 50 slides, então a gente fez muito parecido com o médico. A gente tirou uma série de relatórios diagnosticando o problema do condomínio em todas as frentes e apresentamos numa assembleia que durou umas 3 horas, mais ou menos, né? E daí foi uma questão interessante, porque a gente só continuaria no mandato se o pessoal aprovasse aquela arrecadação. Porque não tinha como a gente voltar no condomínio no dia seguinte sem nenhum recurso para fazer a gestão. Então, eu lembro que a gente aprovou um rateio de R$500 mil para um condomínio que está na Santa Cecília. As pessoas, o perfil era terceira idade, todo mundo aprovou esse rateio extra, parcelamos em 10 vezes. Nós rescindimos com a terceirizada da época, contratamos uma nova, porque também estava tudo muito estranho ali. A própria terceirizada tinha feito um empréstimo para o condomínio, então estava caixa de Pandora aquilo lá. Mas a gente conseguiu sim, através de uma nova previsão orçamentária, construir os espaços das lixeiras, trocamos os equipamentos dos elevadores, porque os elevadores paravam mais de 3 vezes por dia. As pessoas tinham uma idade muito elevada, não conseguiam descer. Tinha casa de massagem dentro do apartamento, de um dos apartamentos, então tivemos que chamar a polícia e deixamos ali o insalubre ficou salubre, né? Então trocamos a parte de tecnologia, de câmeras, e aí resolvemos, vamos dizer assim, todos os problemas macro do condomínio, e depois de 3 ou 4 anos o condomínio ficou numa temperatura e pressão estável. Então assim, foi o condomínio mais emblemático, pelo menos para minha experiência, porque eu atendi o condomínio quase que de forma personalizada. Tive vários problemas lá, várias discussões com os moradores, mas acho que o interessante aí foi a capacidade e a assertividade que a gente teve de se comunicar com as pessoas que viviam lá. Porque se fosse um negócio muito engessado, muito frio ou muito superficial, a gente não ia conseguir fazer nada lá. Né? Rogério, essa história que você contou, ela é muito comum, Santa Cecília, Higienópolis. Sim. Porque às vezes você tem condomínios grandes, muito antigos, às vezes um síndico, não por má fé, mas por uma conveniência de todos ali, e uma acomodação fica 25, 30, 40 anos no cargo, e aí, quando você vai ver, tá nessa situação. Pois é. E depois, para retomar tudo isso, é dureza para corrigir, então é um belo caso. Você lembra de algum, Stefan, que você radicalmente mudou e, apesar do impacto, trouxe um bom resultado? Sim, a gente até tem uma técnica lá no escritório de quando entra um condomínio novo. Tem 3 pontos que gasta bastante dinheiro. Então, o primeiro é mão de obra. Prédios com mão de obra própria há muitos anos costuma ter problemas do tipo, olha, esse funcionário ele só faz metade do trabalho, esse daqui ele está doente, esse daqui está... E muitas vezes a gente consegue fazer um trabalho substituição por uma terceirizada com o ganho de economia de um paga a rescisão do outro. As despesas normalmente são 60%, 70% com o pessoal, e isso a gente tira bastante. Mas outros pontos também que geram bastante despesa, primeiro, elevador. A gente vê prédios antigos com muito gasto de peça com elevador. E daí você vê que no contrato, muitas vezes, algumas daquelas peças estão contempladas, mas a empresa cobra mesmo assim e fica esperando alguém reclamar, né? Se não reclamou, passa batido. Então, uma análise do escopo de manutenção dos elevadores, a conferência da troca de peças e tudo isso costuma gerar uma redução importante. E o CFTV, e não só o CFTV, mas uma série de outros equipamentos também, que entra nessa história da preditiva. A preditiva não foi feita, a corretiva está sendo feita há muitos anos, e a gente tem um equipamento que está sendo feito manutenção regular e gasta um dinheiro alto, e que quando você vê um equipamento de nova geração, muitas vezes ele é o custo do quanto você está gastando de manutenção em 2 ou 3 meses. Esses 3 pontos já costumam dar uma diferença muito grande quando a gente entra para a gestão do condomínio. Interessante.
agora há pouco a gente tocou um ponto na questão de auditoria, né, bem rapidamente, mas, Rogério, como é que você tem visto, né, Stefan também, o papel de auditoria externa, né, que alguns condomínios acabam contratando para analisar as contas, né, e, enfim, e confrontar um pouco com aquilo que foi previsto. Como que vocês têm visto isso no mercado? Para administrador, eu acho que a auditoria, ela legitima o seu trabalho, né? Então, hoje a gente tem uma complexidade no assunto de gestão tributária, você precisa pagar os boletos sempre em dia, então você tem uma questão também das questões assembleares, né, que a auditoria sempre contempla, se foi aprovado, não foi arrecadado, se teve alguma divergência em relação à aprovação e arrecadação. Então, nós da administradora, a gente vê a auditoria com bons olhos, porque de fato ela confirma a nossa entrega nesse sentido. Né? Não aquela auditoria investigativa, a auditoria, perfeito, aquela auditoria fiscal mesmo, recorrente. contábil, perfeito. Então, até porque não se constata nada, né, nesse sentido. É só uma questão transacional. Você pagou, mas você pagou com multa, ou você não reteve esse encargo, você não pagou isso, aquilo. Então, às vezes é um procedimento, né? Perfeito. A gente considera como uma malha fina. Você fala, legal. Então, se ela fez pouquíssimos apontamentos, significa que é uma operação eficiente. E é barato, né? Perfeito. Barato. Eu vou te falar que custa de R$200 a R$1.000 cada pasta, dependendo da empresa que você vai contratar. Né? Então, acho que isso a gente vê com bons olhos. Eu acho que também, como a gente está falando, se o condômino participou mais na pandemia da vida do condomínio, a gente sabe que é um assunto que não interessa a todos. Né? Então, a gente vê ainda uma omissão generalizada nas assembleias, dos conselheiros fiscais, né, que quando eles recebem a pasta de prestação de contas, claro que eu não estou falando de todo mundo, mas se o Márcio assinou, eu assino porque o Márcio assinou, né, e o Stefano vai assinar porque eu e o Márcio assinamos antes. Então, não tem ali um trabalho muito próximo desses atores que a gente está falando da lei do condomínio. Então, a auditoria também ela vem dentro dessa necessidade. Fala, olha, vamos fazer o seguinte, contrata a auditoria, porque se ela falou lá que está tudo ok, a gente dorme tranquilo. Né? Então, a auditoria é quase que fosse um double check da gestão de todo mundo, onde o conselho fiscal, o próprio condômino, ele vai dormir mais tranquilo. Eu falo, não, que isso, ó, o Stefano está lá, a administradora está lá, a auditoria está lá, poxa, esse tripé aqui, dificilmente alguma coisa vai sair errado. Então, eu acho que a auditoria veio para ficar. Né? Eu acho que alguns condomínios que na omissão ou na falta de candidatos poderia abraçar mais o condomínio, a gente tem condomínios na administradora que os conselheiros renunciaram porque não têm aptidão ou não querem fazer aquilo e contrataram uma auditoria para validar as contas como se fosse um conselho fiscal. Então, terceirizou o papel. Virou uma ferramenta de terceirização do conselho. Bacana. Eu também acredito muito no modelo de auditoria fiscal, contábil, mensal. Então, qual que é o objetivo da auditoria, né? É de pegar erro? Não, é de corrigir procedimentos. Então, no mês a mês, esse mês aqui a gente fez um procedimento errado. Dá tempo de a gente corrigir. Perfeito. E no mês seguinte, não. Né? Agora, uma auditoria anual, todo ano a gente contrata e faz tudo de novo. Bom, a gente vai estar falando só de passado, muitas vezes com um gap de 2 anos, 3 anos. E será que não é o conselho que tem que fazer isso? Eu acho que o conselho ele tem que acompanhar, por exemplo, no caso que tem um conselho e tem uma auditoria mensal, o conselho tem que validar aquela auditoria mensal, dar uma olhada no laudo, e no final do ano ele assina falando, eu olhei todas as auditorias, está tudo ok. Né? A gente terceirizar essa responsabilidade anual da AGO, tirar do conselho e colocar para um auditor, daí perde a função do conselho. Né? Então, mês a mês, acho excelente, fantástico. Legal. É muito bom, dá uma tranquilidade para o síndico. Você fez... Dá uma olhada lá na auditoria. Acho que um pouco só se eu puder agregar, né, é a prestação de serviço. Né? Seja a questão da sindicatura, seja a questão da administradora. E nós contratamos uma assessoria externa para entender a complexidade de você fazer a administração de condomínios hoje num porte da empresa que a gente tem, né? O resultado foi, em função da prestação de serviço, demandar muito capital humano. As administradoras hoje de São Paulo, vamos falar pelo menos as maiores, elas têm mais procedimento que uma siderúrgica. Então, é tanta tarefa, tanta atribuição, tanta responsabilidade, que em função da relação humana que você tem, vai escapar alguma coisa. Então, por mais que você tenha ali uma eficiência legal, vai passar alguma coisa que, de novo, a auditoria
normalmente ela, pelo crivo técnico que ela tem, ela sinaliza. Então você fala, olha, legal, tem um boleto aqui que foi pago em duplicidade, vamos fazer o ressarcimento para o condomínio, a gente não recolheu esse tipo de imposto, então a gente faz e fica com a multa e juros, a gente se responsabiliza. Então acho que nesse Não sentido foi intencional. também é uma... Eu, particularmente, gente, eu ando bem frustrado com esse tema de auditoria. Ixi, então é tema para o próximo, né, vídeo. Aqui. Eu ando frustrado porque o que acontece? Os moradores, sobretudo de oposição, eles levantam a bandeira de auditoria como se fosse assim, vou te pegar, você tá roubando, eu quero uma auditoria. Então, auditoria não é mais aquela palavra gostosa que o Stefano falou, de oportunidade de correção. A auditoria hoje é caça às bruxas. Nós vamos pegar. E do outro lado também, né, Márcio? Então, perdeu aquele espírito colaborativo e virou alguma coisa de vingança mesmo, de eu vou achar alguma coisa. E nessa linha, fica a minha crítica aqui para alguns auditores, maioria de gente boa, gente honesta, mas alguns auditores que sentam e falam assim, o que vocês querem que eu faça? Onde vocês acham que tem alguma cagada aqui? Puxa. Aí o auditor vai e fica só nisso. Enviesa. E ele enviesa a auditoria e o auditor se arvora a fazer uma coisa que não é função dele. Ele começa a fazer juízo de valor. Olha, na minha auditoria eu constatei que talvez esse serviço aqui poderia ser mais barato. Opa! Isso não é auditoria. Auditoria de procedimento, não é isso, é contábil. Então eu ando meio assim com esse tema. Eu gosto quando ela é mensal, quando ela é corriqueira, quando ela feijão é com arroz, quando ela é e técnica, mas né? virou instrumento de vingança. Aí Isso é quando complicado. o próprio auditor, ele aceita também colocar o que está sendo ditado para ele. E o auditor, ele tem que ser independente. Ele não pode estar nem de um lado, nem de outro. Sim. Eu vi uma auditoria esses dias e que eu fiquei chocado, onde o auditor colocava que foi comprada uma VAP 110 volts, uma lavadora, pressão, e que a 220 dava um consumo menor. E daí o síndico só respondeu assim, não tem tomada 220 no térreo. A gente estava debatendo num outro episódio nosso aqui, a gente estava falando com outras administradoras, tinha um colega nosso aqui, o Marcelo, e aí eu passei com ele, junto com ele, por uma situação de auditoria que eu falei, gente, eu não quero mais saber disso. Um grupo de senhoras anualmente fazia festas no condomínio. E era o grupo social. E era, puxa vida, para juntar as pessoas, para socializar. E aí, um dos pontos da auditoria, incitada, né, enviesada por um grupo de oposição, era apurar a festa. E aí o contador, o auditor, ele pegou os números da festa e quantas pessoas participaram e ele pôs no laudo dele assim, qual é o sentido do condomínio investir 30 mil reais numa festa se nem 15% dos proprietários desceram para a festa? Que auditoria é essa? Quando respondi, eu falei, escuta, meu amigo, eu vou no CRC, você virou agora comentarista de festa? Pois é. Mas, Márcio, Desvirtua, eu passei por uma outra situação em que o auditor, ele percebeu que o conselho ia adicionar coisas no laudo dele, me ligou e falou, Stefano, como eu sei que o laudo vai ter interferência, eu estou mandando o laudo original para você agora para você responder. Ele fez isso por camaradagem? Não, por honestidade. Porque ele sabia que antes de divulgar o laudo, ele tem que passar para alguém responder. Ele não pode pegar o laudo da primeira versão e espalhar para o condomínio inteiro, falando, olha quanta coisa errada a gente achou, ninguém respondeu ainda. Tem que dar a oportunidade do contraditório. Né? Eu acho que esse tema vai ser bem legal a gente explorar num próximo assunto, que Sem é prestação de contas. Bom, sem dúvida. Mas, senhores, considerações finais sobre o nosso tema aqui de previsão orçamentária. Stefano, Rogério, por favor. Bom, acho que é um assunto que a gente tem que tratar muito mais a fundo com os moradores. A minha equipe, eu tenho orientado a fazer reuniões mensais com os moradores. Não precisa ser uma assembleia, mas, poxa, chama todo mundo para o salão de festas, mostra para eles a pasta de prestação de contas do mês anterior, faz lá linha a linha para as pessoas entenderem. Assim que todo mundo entender que a previsão orçamentária, na verdade, é estabelecer quanto recurso a gente pode gastar dentro do nosso quintal, isso vai dar muita qualidade de vida para a gente e mais recurso ou mais tranquilidade financeira para o síndico poder trabalhar. E a administradora também. Legal. Olha, da minha parte, eu acho que
o importante é frisar a participação do condômino na vida do condomínio, né? A gente trabalha com isso, um dos motivos da gente estar aqui, né? Mas o que eu noto é essa distância realmente do condômino para com o condomínio nesses assuntos que para a gente é de suma importância. Então, se o condômino ele é participativo, ele vai poder aceitar uma assembleia ordinária dentro do que está sendo estabelecido, ele vai poder colaborar com o síndico, falar, olha, já que o jardineiro aqui não está vindo, que ele não está fazendo o serviço, puxa, posso indicar um jardineiro que eu conheço de um outro condomínio, o senhor avalia se ele é bom, etc. Então, quanto mais o condômino participar, mais ele vai entender o que está acontecendo, as assembleias vão ser mais frutíferas, mais produtivas, porque se você está acompanhando, se você está ali tendo condições de validar aqueles números, o nível de desconfiança vai diminuir, né? E eu acho que aí o engajamento favorece a qualidade de vida e a manutenção do patrimônio, porque daí você vai ter todo mundo dentro do mesmo barco, né? Todo mundo engajado com o mesmo objetivo. Então, se eu puder dar uma última sugestão, é realmente convidar todos os condôminos que não sentem interesse em participar da vida do condomínio, participem, porque o dinheiro é de vocês. Perfeito. Márcio? Ô, Kuma, eu primeiro dizer para as pessoas todas, né, tanto para quem já trabalha com condomínio, como para quem tem vontade de entrar nessa área, explicar que esse tema que a gente tratou aqui agora é um tema denso, é um tema técnico. Então, diferente de outros episódios, não tem espaço para a gente fazer piada, para a gente ficar dando risada, porque é grana, né? E aí tratar de grana é sempre mais difícil, sobretudo no momento que a gente vive agora, em que tem também uma desconfiança imensa face à administradora, face ao síndico. Então, por isso, esse tom mais sério, né, do nosso debate. E dizer também, pela minha experiência prática, pelo que eu vejo no dia a dia, a gente tem muito mais do que previsão, às vezes, mal elaborada. Às vezes a previsão é perfeita. O que a gente tem, e nós que trabalhamos na área, a gente precisa treinar cada vez mais, para a gente explicar com mais clareza para o morador a composição daquela peça orçamentária. Perfeito. Porque às vezes eu vou numa assembleia e todo mundo ou tem preguiça, ou então não é preguiça, é falta de habilidade de explicar os números. E para o morador que é leigo, quando a gente taca lá no telão um aumento de 11%, de 15%, a primeira reação é falar assim, mas meu salário não aumentou isso. É a primeira reação. E quando a gente consegue explicar as premissas, explicar os conceitos, explicar as justificativas, para no final chegar no número, o número já perdeu toda a importância. Né? Ele já se convenceu de que lá é a casa dele, lá é o escritório dele, é o consultório dele, e que aquele pequeno reajuste vai ser fundamental para valorizar o patrimônio dele, para ele conseguir ter mais qualidade de vida, para o filho ter mais segurança. E aí tem um ponto sensível das pessoas, tem 3 pontos sensíveis, talvez, que a gente tem que exaltar muito quando vai apresentar uma previsão orçamentária. Segurança, limpeza e valorização do patrimônio. Essas 3 coisas, elas são pilares, né? Talvez fundamentais para aprovar ou reprovar uma previsão orçamentária. E eu já vi reprovação de previsão sem motivo algum. Por que você reprova? Achei caro. Só por isso. O senhor me dá a oportunidade de explicar de novo? E a gente explica ponto a ponto, linha a linha, e aí ele vai entender e vai aprovar. Tanto é verdade, só para fechar aqui, que é muito raro uma previsão orçamentária não ter aprovação. Porque no meu caso, quando não tem uma aprovação, falo, senhores, a previsão não foi aprovada, o prévio é de vocês, vamos juntos aqui fazer um exercício, o que nós vamos cortar? O que nós vamos aqui por hora cortar de serviços? E como num passe de mágica, todo mundo aprova. Todo mundo fala, não, então vamos aprovar e vamos montar um grupo para estudar. Joia, vamos montar o grupo para estudar. Então, é às vezes muito mais um problema de comunicação do que de matemática. Perfeito. Levar mensagem. Legal. Bom, tá aí um tema que realmente é denso, né, Márcio? Mas muito obrigado, Rogério, Stefano, né, por estar compartilhando aqui com a gente, né, a experiência de vocês. E, pessoal, se você gostou desse episódio, né, curte, compartilha, né? E se você tem algum comentário a respeito desse episódio, por favor, compartilha com a gente também. E divulgue o nosso conteúdo. Se você trabalha numa administradora, compartilha com a equipe. Se você é síndico, compartilha com o teu conselho. Obrigado, Márcio, mais uma vez, valeu pela parceria. Valeu. Um abraço, gente. Valeu.